Nós precisamos de uma casa forte. A minha casa tem que ser forte. A minha casa, eu, humano, que sou individual, que sou diferente de todos. Não há nesta terra uma pessoa igual a outra. Não há nesta terra ninguém que seja igual ao outro. Mesmo que sejam gêmeos idênticos, eles não são idênticos, eles têm diferenças. Nós não nascemos para ser coletivos e ser todos iguais. Nós nascemos para ser indivíduo, para ser único. E precisamos encontrar essa nossa essência de ser humano para que eu possa fazer o que Deus quer que eu faça. Não só o que Ele quer que eu faça, o que Ele sabe que eu devo fazer. Porque a gente não sabe o que tem que fazer, mas Deus sabe, o Espírito Santo sabe o que a gente tem que fazer. E nós precisamos chegar nessa essência, que eu faça o que é para mim fazer, que eu consiga entender essa minha individualidade de ser humano nesta terra, que eu tenho o meu papel e que eu tenho aquilo que Deus espera, chegar lá no fim da vida e falar: muito bem, servo bom e fiel, você fez o que tinha que fazer. É assim o último dia, o Senhor vai olhar, nós vamos saber tudo que nós fizemos e o Senhor vai falar: muito bem, você fez tudo que tinha que fazer. Essa é a essência da nossa vida. É assim que a gente tem que conduzir a nossa vida. É essa casa que precisa ser forte. Com a mão no coração, você vai pedir: Senhor, eu não entendo direito essa minha casa, eu não sei direito como administrar a minha casa, eu não sei direito como reformar a minha casa, eu não sei direito como limpar a minha casa, eu não sei direito como construir os detalhes da minha casa, mas eu quero, Senhor, tem que partir do nosso desejo. Eu quero, Senhor, eu quero aprender, Senhor, eu quero saber que jeito eu tenho que fazer, eu quero saber, Senhor, como é que eu tenho que proceder comigo, com a minha casa, não com as outras pessoas, não comigo, porque eu vou prestar conta só de mim, Senhor. Então eu preciso estar com a casa boa, casa forte, casa firme, casa limpa, casa restaurada, a casa iluminada, Senhor. Eu preciso que a minha casa seja assim. Eu preciso ser assim, Senhor. E eu peço a graça do Teu Espírito Santo, Senhor, para iluminar todos os cantos escuros, Senhor. Todos os locais que eu não vejo, todos os locais que estão envolvidos pela névoa do mal e eu não consigo ver. Eu não vejo direito algumas coisas em mim, na minha vida, estão obscurecidas pela névoa do inimigo. Mas, Senhor, eu peço a graça, a luz do Teu Espírito Santo para todas as áreas da minha vida, para todas as coisas que eu preciso entender, que eu preciso limpar, que eu preciso restaurar, que eu preciso reformar, que eu preciso mudar muitas vezes. Senhor, eu peço essa graça, eu quero essa graça, por isso que eu estou aqui, porque eu quero a ação do Teu Espírito Santo que limpa, reconstrói, restaura, reforma a casa, Senhor, que nós possamos ter essa graça. Dá-nos essa graça, Senhor. Eu peço isso para começando hoje o nosso ano de 2025, Senhor, nós precisamos de uma restauração, Senhor. Nós não podemos continuar como estamos, não podemos seguir com a coletividade, que é com a opinião do mundo, que é com o que as pessoas pensam. Não, Senhor, nós temos que ser nós mesmos, indivíduos únicos, porque nos apresentaremos diante de Ti únicos, com a nossa essência de ser humano único, criado por Deus, de maneira individual, diferente de todos, Senhor. Foi essa a direção que Deus me deu pelo menos para o começo desse ano, porque não dá para a gente seguir ao sabor das ondas. Nós temos que parar, é o momento de parar e pensar e buscar essa restauração individual, que não é a do outro, é a minha.
da minha vida, do meu ser humano. Porque na verdade é só disso que nós vamos prestar conta. Eu não vou prestar conta do que o outro fez. Não vai adiantar nada eu falar, mas o mundo foi horrível. Mas teve tanta coisa ruim, tinha tanta gente ruim. Mas a família, tal pessoa foi ruim. Não vai importar diante de Deus, não. O que você fez com você? Nós temos que pensar, começar pensando isso. O que eu fiz comigo mesmo? Né? É isso que nós vamos prestar conta. O Senhor, Jesus, em muitos momentos, Ele fala desse posicionamento, em muitos momentos. Por isso que quando Ele falava com as pessoas, Ele sempre falava para a pessoa. Ele falava direto àquela pessoa que ela tinha que ouvir. Tanto coisa boa quanto coisa ruim. Ele não só ficava falando coisa boa, não. Muitas vezes ele falava coisas difíceis para as pessoas. Como, por exemplo, para aqueles que eram os da sinagoga lá, os sacerdotes, e ele falou para eles, vocês são sepulcros caiados, vocês fingem que são bonzinhos, que é isso, né? Você finge que é bonzinho, mas por dentro você está cheio de coisas podres. Falou na cara dele. Então Jesus tinha um posicionamento que ele conseguia enxergar a individualidade das pessoas. Para outro, as pessoas gostam muito dessa história da mulher adúltera, que eles estavam jogando pedras lá, e ele pegou e falou brandamente com ela, falou assim, mandou eles jogarem as pedras, eles não jogaram, falou assim, não te condenaram? Vai e não peques mais. Ele falou mansamente com ela, mas ele falou que ela precisava ouvir, que é, muda a tua vida, sai dessa vida que você está. Ele falava as coisas certas para as pessoas. Por quê? Porque ele olhava a individualidade. Ele não falava do coletivo das pessoas. E nós estamos com um perigo que o mundo hoje é coletivo. O mundo hoje, ele quer que a gente seja igual, todo mundo igual. Que tem os mesmos princípios, que faça as mesmas coisas. Eu não sei vocês, mas eu vejo o tempo inteiro as pessoas falando assim, não fale isso, não fale aquilo, não faça isso. Como se nós temos que incorporar um papel, nós temos que incorporar um jeito. O mundo está cada vez mais nos pressionando para nós sermos coletivos. E o que Jesus nos traz, não, eu conheço você. Você é único, não há ninguém no mundo igual a você. Você pode parecer com seu pai, com seu avô, mas você não é igual, você é único. E isso faz toda a diferença. E nós precisamos de que o Senhor nos restaure, porque nós estamos cada vez mais ficando confusos com essa coletividade. Primeiro a gente já fica coletivo na família, né? Que tem aquela história assim, a mãe, o pai, você tem que ser assim. Você tem que ser desse jeito, você tem que fazer isso, é ou não é? Já tem que ir aprendendo, que vai incorporando, não que não tenha que fazer, que a gente tem que educar também, mas vai incorporando papéis que vão confundindo a pessoa, e ela nem sabe mais mesmo nem quem ela é. É muito difícil. Por que as pessoas hoje, mais que tudo, elas precisam de terapia, elas ficam atrás de terapia? Porque elas estão perdidas, porque elas não se veem. Nós precisamos recuperar a nossa casa humana, como Deus espera que a gente faça. Se eu conseguir entender isso, eu vou conseguir dar os passos e chegar lá no fim, como aqueles apóstolos falavam, conseguir. Combati o bom combate, consegui, tá aqui, pronto, tudo certo, consegui fazer tudo que eu tinha que fazer. Não o que mandaram eu fazer, não o que cobraram para eu fazer, não o que fulano queria que eu fizesse ou o mundo queria que eu fizesse. Não, eu fiz o que eu tinha que fazer. É essa casa que nós precisamos reconstruir. Bom, se a gente for pensar então nessa construção da casa, que o Sidney até comparou lá, ali em Mateus ele fala assim, só vou ler, esses dois versículos aqui, no Mateus 7, 24 e 27, ele fala assim,
Todo aquele que escuta minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha. E depois ele vai seguindo, no que eu não vou ler tudo, porque eu nem estou com a Bíblia aqui, que ele fala assim, essa casa virá o vento, virá a chuva, virá a tempestade, virá o furacão que for, mas ela continua em pé, porque ela foi construída sobre a rocha. E quem é aquele que constrói sobre a rocha? Aquele que escuta as minhas palavras, aquele que aprende de mim. Nós precisamos aprender do Senhor, precisamos saber o que Ele pensa, o que Ele fala das coisas. Quando eu consigo escutar, e aí então eu entendo, e aí então eu vou construindo a minha casa na rocha, porque eu não estou firmado no que o fulano falou, no que o mundo falou, no que aquele tal está falando, não, eu estou firmado no que o Senhor ensinou, e nós temos que buscar isso, por isso que, está falhando aqui, por isso que eu preciso aprender do Espírito Santo, aprender de Deus, aprender o que o Senhor ensinou. E não é aquele aprender, que tem um perigo. Tem muita gente que sabe bastante coisa da palavra de Deus, sabe bastante coisa da igreja. Até o Sidney, eu pus um negócio aqui, ele falou, isso daqui está na igreja? Eu falei, não sei. Não sei porque eu não me aprofundei nisso. Tem um perigo, porque você pode se aprofundar no conhecimento da igreja, no conhecimento até da palavra de Deus e você não conseguir, porque você está só no conhecimento, você não está no conhecimento de si mesmo, você não está no conhecimento da sua vida, você está no conhecimento externo. Entende que isso é um perigo também, porque você fica cheio de entendimento externo, mas não de si mesmo, não da sua própria vida. E aí você vai perder, porque vai chegar lá no fim, o Senhor fala assim, mas você não fez o que você tinha que fazer. Ah, mas eu estudei isso, estudei aquilo, fiz não sei o que, fui doutor da igreja, não sei o que lá. Tá? E Jesus fala, mas você fez o que eu pedi para você fazer? Se era isso, tudo bem, né? Aí a pessoa pode falar, mas se não, ela não fez o que tinha que fazer. Entende a diferença? Né? Não que a gente não deva buscar o conhecimento, devemos buscar, mas nós precisamos buscar essa casa forte que somos nós mesmos, que vão enfrentar todas as coisas da sua vida e eu da minha vida, e cada um enfrentar as coisas da sua vida que não é igual, pode parecer igual, mas não é, cada um com o seu enfrentamento, mas aí você vai enfrentar aquela tempestade, você vai enfrentar aquela chuva, você vai enfrentar aquele furacão e você vai ficar firme, porque você está construído na rocha do que Jesus ensinou para você. É isso que nós temos que buscar. Então, vamos entender muito bem que é isso que nós queremos fazer aqui com essa nossa formação, tá? Não é conhecimento outro que não seja de si mesmo e da sua própria vida. Fecha os olhos um pouquinho e fala, Senhor, me ajuda a conhecer minha própria vida, Senhor. Me ajuda a conhecer a mim mesmo e a minha vida, Senhor. Que é só com a graça de Deus, viu, gente? Sabe por quê? Primeiro que da sua vida você não conhece, da sua vida, da sua história, você não conhece quase nada, porque ninguém conta. Sua família não conta, mal é mal. Se você ficar instigando, é capaz que conte uma outra coisa, mas você não sabe da maioria das coisas que aconteceram. Você não sabe da maioria dos problemas que eles enfrentaram ou as coisas que atacaram as vidas deles. Não se fala. E cada vez está se falando menos. Não se conta. Não se tem essa coisa dos antepassados, dos que tiveram antes. Ninguém fala nada. Até tenta nem falar, que é para ninguém saber. Mais ou menos assim, não, nossa família é boa, vamos tocar para frente, vamos deixar para trás, como se fosse assim, né? Tão simples. Então nós não sabemos, a começar daí, e depois de nós mesmos também não sabemos. E se eu perguntar para você o que aconteceu com você quando você tinha
2 meses de idade, eu duvido que você saiba. Porque as mães também nem contam para os filhos o que aconteceram. Os problemas ficam tudo escondido. Mal conta que você ficou doente quando você tinha lá 6 meses e você teve que... Eu sei, por exemplo, que eu tive que tomar um monte de injeção, que eu tive uma doença, quase morri. Só sei isso, mais nada. Então, fica tudo obscuro na sua vida. E aí você não sabe como é que a tua vida foi construída. Você nem sabe. Graças a Deus nós temos o Espírito Santo agora, né? Que o Espírito Santo pode nos ajudar, nos orientar, nos revelar, nos trazer as coisas que nós não sabemos. Tá? Então começa assim, entenda que você não sabe, porque se você achar que você sabe, daí já não vai conseguir encontrar nada, né? Porque você já sabe, não sabemos e precisamos saber. E agora, não é para pensar, que nem minha mãe, eu estou falando aqui de mim, estou falando de mãe, mas ela não tem que pensar em mim, ela tem que pensar nela. Cada um, indivíduo, você tem que pensar em você. Agora é o momento que o Senhor quer que você se torne a casa forte. Então é para você pensar em você, nem nos seus filhos, nem nos outros, porque você não vai poder fazer nada também por eles, a não ser rezar, né? Nós vamos começar, então, nosso caminho de construção da nossa casa. Nós precisamos começar pensando nos problemas não resolvidos. Para um pouquinho e pensa nos problemas que você tem hoje que estão não resolvidos. Você sabe que você fica lutando e eles não se resolvem. Eles melhoram, mas daí eles voltam. Eles melhoram, mas daí eles voltam. Esse é um sinal de uma falha na construção. Entendeu? Tem uma falha nessa construção, porque senão eles não ficariam voltando. Se eles são não resolvidos, eles voltam, é porque tem uma falha nessa casa, tem uma falha nessa construção. Eu vou citar alguns aqui, que são os básicos aqui. Número 1, situação financeira, né? Luta com a situação financeira, eu acho que é muito geral isso. Luta com a situação financeira. Vai e vem, melhora, volta. Isso é uma coisa não resolvida. Uma situação não resolvida. Mas é o mundo hoje, a situação está ruim. Tá, mas o Senhor garante que a casa subsiste, Ele dá essa garantia. E Ele fala, não se preocupe que não vai faltar nada para você, você vai conseguir. Então se vai e volta, é uma luta, isso é uma coisa não resolvida que está na sua casa. Você precisa pensar nisso. Depois eu vou dar um papelzinho para vocês anotarem, tá? Segundo, eu vejo e já vi a minha vida assim, que você fica esperando acontecer alguma coisa ruim, você já está tão acostumado com coisa ruim, que você fica só esperando ver o que vai acontecer. Vai vir a próxima coisa ruim, porque não para de vir coisa ruim. O tempo inteiro, poderia chamar de catástrofes, de coisas ruins, o tempo inteiro, de vários níveis de coisa, o tempo inteiro. Então fica até aquele alerta, tocou o telefone, já pensou que agora não por causa do celular, mas já com uma coisa ruim. Fulano procurou, já você pensa em alguma coisa ruim. Por que tem esse alerta? Porque é uma falha na construção, ela precisa de ser fechada. Porque isso não é a vida que Deus promete para aquele que é dele. Não é essa vida que o Senhor nos promete. Então alguma coisa está falhando. Tem uma falha nessa construção. Terceira, sua vida acompanhada de ódio e ciúmes e inveja. Todo lugar que você vai, já tem você já está até acostumado. Inveja, ciúmes, ódio, o tempo inteiro, qualquer uma dessas três. Ódio, que são sentimentos, né?
ódio, inveja e ciúmes. São sentimentos, mas são sentimentos que acompanham a tua vida. Onde você vai, tem aquilo lá? O que é isso? É uma falha, tem uma falha nessa construção. Quarto, doenças, e em doenças eu coloco também vícios, tá? Então, doenças físicas e vícios, que também são doenças, né? Todos os vícios também têm um caráter de doença. Então, doença ou vício, e vício que continua, que perpetua, que você reza, melhora, mas volta, você reza, melhora, mas volta. E depois, por último, né? Aí a gente tem o contato com o ocultismo, que também é uma falha nessa construção que as pessoas têm na sua história, e o ocultismo permanece ali na sua história o tempo inteiro, tentando voltar. Então, isso é para você detectar. Pergunta para a pessoa do lado ou de trás se ela detectou alguma coisa aí. Pergunta para ela. Ou todas, né? Pode ser que todas nessa altura. Então, fala para a pessoa assim, são as rachaduras que tem na tua casa. Não adianta você se enganar. Você tem rachadura, você vai ter que consertar essa rachadura para a casa ser firme. Senão, na hora que vem a tempestade, ela vem na falha e derruba a casa. Entenderam? Ela vem na falha. Ela vem direitinho no lugar que tem a falha, não vai aonde está firme, ela vai onde tem a falha. Então, nós precisamos primeiro detectar. Se você quiser, até anota aí, ó. Por isso que é bom também ter um caderninho. Eu já comprei essa agendinha aqui, ó, que eu vou seguir o ano com a agenda só para escrever as coisas que Deus vai revelando, para ver se a gente segue, né, firmando na rocha. Então, detectou, é a falha. Vai vir a destruição, quando vier a tempestade, vai vir na falha, por ali vai derrubar. Temos que entender. Bom, por isso que tem, eu até anotei aqui, tem pessoas que falam assim, mas minha vida antes não era tão ruim. Não, é que você não via nada, né? Você era cego. Então estava tudo bem, para o cego está tudo bem, porque não está vendo nada. Quando você conhece Jesus, os seus olhos começam a se abrir, você começa a ver um monte de coisa. É simples assim, não é que não tinha e começou a aparecer. É o inimigo que agora está me atacando, porque agora eu estou seguindo Jesus. Pode ser também que ele está atacando mais, mas não é. É porque já tinha e você está começando a ver, que você não via. Foram abrindo os seus olhos, que você não via antes. Você ia viver na cegueira, ia viver sem saber nada. E aí, quando você conhece Jesus, o Espírito Santo vem, você começa a abrir os seus olhos e você vai começando a enxergar. Tá? Então, também esse detalhe aí. Bom, Oséias capítulo 4, versículo 6, diz assim: o povo perece por falta de conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. O povo perece por falta de conhecimento. Nós somos destruídos na tempestade porque nós não temos conhecimento das coisas, conhecimento da nossa própria vida, das falhas, das brechas, dos buracos, da janela quebrada, da porta aberta. Nós não temos conhecimento. E aí, então, o estrago é grande, né? Quando vem lá um vento, uma tempestade, você não tem que fechar todas as portas e janelas, senão o vento passa e vai batendo tudo e pode quebrar as coisas. Todo mundo sabe disso. É a mesma coisa com a nossa casa. Se a porta está aberta, a janela está aberta, ainda tem a brecha ali na parede. A hora que vier o vento, não precisa ser uma super tempestade não. Se vier um vento, vai destruir um monte de coisa. Tá? Então nós precisamos saber o que eu tenho que fechar, o que eu tenho que entender e o que eu tenho que rezar. Por isso que não dá para ser só num dia de hoje, tá? Hoje a gente vai começar
Nós temos que fazer alguns encontros para a gente estar pensando nessas coisas que nem eu sei exatamente o que Deus ainda vai querer que a gente pense, tá? Então, nós temos esses problemas não resolvidos que precisamos entender, vocês já perceberam aí? E aí, depois que eu detecto o problema, aí eu tenho que ver a causa. Por que que esse problema se perpetua? Por que que isso não se resolve? Tem alguma causa, tem algum começo, tem algum lugar que ele começou, e eu preciso então de Deus, porque é o Espírito Santo só para nos trazer, mas eu preciso entender. E aí quando eu entendo aquele começo, eu não vou ficar perdendo meu tempo de rezar só pelo que está acontecendo, eu vou rezar pelo aquilo que começou. E vocês entendem a diferença? Eu sei que vocês entendem. Porque vocês estão aqui faz tempo, a gente caminha já tem um certo esclarecimento. Eu não vou ficar fazendo só novena, oração de madrugada, campanha para o problema. Eu vou fazer também, né? Mas eu estou entendendo como é que ele começou. E aí eu vou lá no começo para tampar aquela rachadura, para fechar aquele buraco, fechar aquela porta, fechar aquela janela. É nisso que eu tenho que gastar a minha energia e o meu esforço. E não ficar me esgotando de fazer um monte de oração que é só da superfície. É igual está tudo rachado, você vai lá, passa a tinta lá, cobre, no outro ano está tudo aberto de novo. Porque você não resolveu o problema. Entenderam? É assim que nós temos que encarar essa nossa restauração aqui. Bom, aí eu até marquei aqui, ó, a ignorância que a gente tem nos faz perder as batalhas. Lembra quando eu comecei lá, o ano passado a gente começou falando da batalha espiritual, que a gente tem que conhecer o inimigo e tem que conhecer o que nós temos, as nossas armas, senão nós perdemos a guerra. A ignorância de si mesmo e da nossa vida nos faz perder a batalha. Aí nós vamos perdendo batalhas e vai cansando, né? Nós vamos ficando cansados, né? Porque vai esgotando as forças. Nós vamos perdendo e enfraquecendo a nossa vida. Aí como é que nós vamos aguentar até o fim? Entendeu? Arrastado no chão, né? Se arrastando para poder aguentar. E não é isso que o Senhor quer em pé, firme, aguentando a tempestade, passando para frente, entendendo e vencendo. Então fala para a pessoa do lado, você tem que entender e vencer. Não tem outra saída, gente. Não tem outra fórmula, tá? Gostaria eu que tivesse uma oração, uma devoção que nos livrasse de tudo, mas não existe. As devoções, as orações são auxiliares, vão nos auxiliar, mas elas não são a solução. A solução é que eu consiga entender, vencer, ficar em pé, combater o bom combate, chegar lá no fim, estar em pé, firme, consegui, passei, entendi, venci e chegar lá no fim. Esse é o alvo. Nós vamos começar a entender essas coisas espirituais que nos são confusas, para nos ajudar a ir localizando as rachaduras, as brechas, e vamos sabendo como lutar, como fechar, como reparar. Porque senão nós vamos fazer um monte de coisa, vamos esgotar nossas forças, e como a gente tem feito sempre, a gente luta, melhora, volta, e fica naquela luta, que chega a hora que você fala, não aguento mais, estou esgotado. Realmente, esgota mesmo as forças. Vamos tentar entender. Aí eu fui fazendo aqui um esqueminha, fiz da minha cabeça, tá? Então não tirei de nenhum lugar, de ninguém que fala isso. Eu que tirei do que eu fui interpretando aqui. Se tiver errado, vocês podem até me corrigir. Tem o quadradinho lá em cima que está lá. Deus, soberano, onipotente, onisciente, onipresente. Aqui não cabia tudo nesse quadradinho.
vamos entender que o Deus criador de mim, criador de você, é soberano, está acima de todas as coisas. E Ele é onipotente, quer dizer, poder ilimitado, onisciente e onipresente. Ele tem condições de saber tudo, tem condições de estar em todos os lugares. Só Ele tem isso. Permear todas as suas criaturas, que nós somos criaturas de Deus, somos seus filhos criados por Ele. Então Ele tem condições de entender tudo. Por isso que eu posso me dirigir a Ele. Por isso que eu posso falar, Deus, me ajude. Deus, me socorre. Deus, me mostre. Deus, me faça entender. Eu posso fazer isso. Porque por mais que Ele seja soberano, enorme, onipotente, Ele nos criou, Ele fez as criaturas. Então, Ele compreende, Ele entende as coisas que a gente pensa e que a gente fala, né? E o que a gente sente e o que a gente faz, Ele tem a compreensão. Por isso, eu devo entender e me dirigir mesmo ao Senhor onipotente, soberano, que entende todas as coisas, que sabe o princípio e sabe o fim, que sabe a origem de todas as coisas, Ele sabe. Então eu tenho que sempre ter esse posicionamento inferior e buscar de Deus o entendimento, a direção, o esclarecimento. Isso eu não preciso falar muito, que vocês sabem disso, né? Vocês já estão caminhando, vocês sabem dessas coisas. Abaixo, no outro quadradinho aqui, existem as hierarquias maiores dos anjos, porque Ele criou. Quem não escutou o ensinamento da Cirlei dos anjos, escuta aqui, eu também achei muito bom, me ajudou a entender algumas coisas aqui. O ensinamento sobre os anjos. Deus criou os anjos, que também são criados por Deus, em força, poder, com grande inteligência, com grande entendimento, porque os anjos sabem as coisas. Os anjos sabem como é que foi criado. Os anjos acompanharam a criação de Deus. Então eles sabem tudo, sabem as leis naturais, sabem as leis espirituais. Os anjos sabem tudo, sim. Não podemos menosprezar e falar assim, o diabo não quero nem saber, ele não sabe de nada. Claro que sabe, claro que sabe. Ele estava lá, ele viu a criação, ele sabe sim. Ele é inteligente sim. Ele entende as coisas sim. Ele entende a natureza sim. Porque ele está acima de nós. Ele foi criado por Deus, eles foram criados por Deus. E aí a gente tem aqui tanto os anjos que ficaram com Deus, quanto aqueles que se rebelaram. Então, nós temos serafins, querubins, e eu encontrei os alfaniscos, se Sidney tem a dúvida se é mesmo, mas eu encontrei isso. Quando a gente escuta falar de Satanás, como que ele é dito? Querubim ungido. Ele está aqui, ó, está em cima, é querubim. É anjo de grande poder, porque eles vão pelos poderes. Então eu tenho serafins com mais poder, que servem diante de Deus. Depois eu tenho os querubins, tenho uma lista de força, poder, inteligência, entendimento dos anjos. Eles têm essa hierarquia. Então, quando eles se rebelaram e Satanás é um querubim, ele levou muitos outros que também são de grande força e poder, que estão atuando no mundo agora contra Deus, né? E aqueles que atuam a favor de Deus e aqueles que se rebelaram contra Deus e contra o homem. Então, isso, gente, é assim. Acredite, não acredite, que tem gente que fala, não acredita, fica não acreditando, o problema é teu. Isto é o que é a ordem que está na Bíblia e que está relatada, essa é a ordem. Então, querubim, Satanás, esse que a gente fica, sai Satanás, né, que a gente fala desse jeito, como se ele fosse um nada, né? Que nós
nós somos muito mais fortes, colocamos no nosso pé. Nós falamos desse jeito, mas nós só podemos fazer isso se tiver com Jesus, com o poder do Espírito Santo, senão não tem não. Porque ele é um querubim, ele é inteligente, ele é forte, ele tem poder. E junto com ele um monte de outros, tá? Que também vão ter. Os outros que são, na verdade são querubins e várias classes, com vários nomes, com várias atuações, com várias poder que foi conferido a eles. E eles vão seguir direitinho, porque eles sabem e nós não sabemos. Nós somos bobos, nós atuamos como os seres bobos, achando que não tem problema, ou então achando que nós somos muito fortes. Tá? Não somos. Depois deles, você segue aí o esqueminha, aí vem os arcanjos. Os arcanjos são anjos também de grande poder, mas hierarquicamente abaixo, que são tanto do bem quanto do mal, tanto anjos, arcanjos que servem a Satanás, quanto anjos, arcanjos que servem a Deus. Então, isso é o que aconteceu, é o que existe. E tanto um quanto o outro vai agora, quando chega nos arcanjos, aí então começa a atuar sobre a humanidade. Até esses da de cima aqui nem atua assim diretamente, não. Ele manda o outro. Os arcanjos atuam na humanidade. E eles atuam os de Deus, na obediência de Deus, que nem a gente vê lá na Bíblia. Foi lá o arcanjo falar para Maria que ela seria mãe de Salvador. Ele foi na obediência do que Deus mandou ele fazer. Foi lá aquele que falou para Daniel lá, e foi falar com ele porque foi na obediência de Deus. Então nós temos as duas coisas ocorrendo. Os arcanjos de Deus atuando na direção de Deus e os do mal atuando na direção do querubim lá, Satanás que está lá em cima, debaixo de Deus. Que Satanás também vai ter que obedecer a Deus, tá? Porque ele está abaixo. Mas ele também manda, ele está mandando nos arcanjos que estão atuando no mundo. Aí eu coloquei aqui do lado assim, ó, uma observação, ó, podem interferir na história. Então, os arcanjos, na direção tanto de Deus quanto de Satanás, eles atuam na história da humanidade e na nossa história também. Certo? Então, a nossa história, ela pode ser mudada dependendo da atuação que ela tiver. Se a nossa história tiver uma atuação dos anjos de Deus, ela vai ter uma determinada história. Se ela tiver a atuação dos anjos do mal, ela vai ter outra história. Compreende? Que eles podem atuar, podem. Eles receberam de Deus essa missão, eles vão fazer. Porque está digamos assim, na legalidade deles, eles podem fazer isso. Então, eles podem atuar. Então, eu cheguei aqui nos arcanjos, que são aqueles que atuam no mundo. Então, quando a gente vê lá uma pessoa que tem o demônio lá com ela, aquilo ali não é Satanás. Aquilo ali é um anjo inferior, que ela deixou ficar na vida dela e ele tomou posse. Esse daí é um anjo que está aqui na terra. Por isso que eles querem ir para outro lugar, né? Por isso que quando Jesus mandou embora do endemoniado lá, que estava no cemitério, e mandou embora a legião, eles falaram assim, então deixa a gente ir para os porcos. Porque ele tem que ir para algum lugar, porque ele é o que está atuando na terra. Então, eles saem de um lugar, vai ter que ir para o outro. Por isso tem que saber para onde vai mandar, né? Então, é assim a lei espiritual. Ela funciona assim. E Deus, gente, soberano, Deus está em cima. Agora, a gente pode pensar assim, mas credo, mas por que Deus criou as coisas desse jeito, né? Podia ser tudo mais fácil, tudo uma paz, né? Mas, veja bem, eu fico pensando assim, se Deus não criasse as leis espirituais e deixasse cada um fazer o que quer, aí ia ser bem pior, né? Ia ser bagunça total, geral. Que cada um ia fazer o que quer. Não é assim. Deus precisa disso para pôr ordem. Se um planeta
Vamos entender lá, o planeta tem a lei física para manter ele lá. Senão ele vai cair, senão vai sumir, sei lá o que vai acontecer. Tem que ter lei, tem que ter lei. A lei é fundamental, ela tem que ter lei. Fala para a pessoa do lado, tem que ter lei para tudo, senão não vai dar certo, vai virar uma bagunça. Fala para a pessoa aí atrás, tem que ter lei. Lei espiritual, lei física, lei biológica, lei na terra, tem que ter lei. Senão, tudo vai se perder. E Deus sabe disso, foi assim que Ele criou. Quando Ele criou tudo, criou na lei. Na lei física, na lei espiritual, na lei biológica, Ele criou tudo na lei. Porque senão vira uma bagunça. Eu entendo que é assim que Ele deve ter pensado, né? Com essa sabedoria aí, tem que ter lei. Não é faz o que quer, tem que seguir a lei. E por isso, muitas vezes, o Senhor, Ele deixa... Ele vai seguindo a lei, e a gente chega lá diante de Deus. Quando eu entendo isso, eu chego lá diante do Onipotente e ajoelho e peço pelo amor de Deus, me salve, pelo amor, por favor, Senhor, me liberte, por favor, salve essa situação, por favor, e bate, pede, que ele fala isso, né? Ele fala que é para bater, até conseguir, ele fala. E aí você pede para o Onipotente, ele atua daqui de cima, da sua onipotência, e vai até o arcanjo, que começa a atuar, e ele pode mudar as coisas. Então ele pode mudar, mas ele não muda a lei. Ele não muda a lei. Mas ele muda aquela situação porque teve um pedido diante da lei que ele criou. Vocês conseguem entender? Que nem se você fosse lá no juiz pedir uma causa que fizeram com você, você vai lá pedir para ele comparando, né, com a lei humana. Você entra com um processo lá para você pedir. É mais ou menos isso que a gente faz. Não é uma coisa qualquer, não é um negócio aleatório, tem essa sequência. Aí o anjo vai ver que você está pedindo, vai levar diante de Deus, fulano lá está se empenhando, vamos ver se a gente consegue que ele livre ele dessa situação. Mais ou menos isso, para a gente entender. Aí depois dos anjos e arcanjos, e aí tem principados e potestades, que são os que dominam na natureza, né? Então, todas as coisas da natureza, nós temos anjos também que estão dominando, que estão fazendo tanto bem quanto mal. Nós temos anjos mais fortes e poderosos, tanto do bem quanto do mal, na igreja e na política. Por quê? Porque é eles que mandam, não é poder? Igreja e política não é poder? É poder. Então, ali eu tenho anjos mais poderosos, tanto do bem quanto do mal, mas predomina do mal, né? Mas tem os do bem também. Então, nós temos poder. Então, a hierarquia é obedecida, gente. Não adianta a gente falar, não concordo, eu sou contra. Não vai fazer diferença nenhuma. Você está abaixo. Então, são hierarquias de poder. Então, principados e potestades, eles estão na natureza, dominando a natureza, organizando ou causando catástrofes. Então, aí eu tenho o bem e o mal. E na política também, porque é a política que domina, queira ou não queira. Concorde ou não concorde, o problema é teu. É ela que domina a nossa vida. Então, são hierarquias mais poderosas, são hierarquias mais fortes, tá? Do que esse que está atuando assim mais próximo ali nas coisas mais banais da nossa vida. Aí temos nós ali, quase embaixo, os homens. E aí vamos entender como é que nós podemos ir fechando as brechas, tá? Que aí é a nossa parte, porque até aqui, toda essa parte da folha, a maior parte, não depende de mim. Isso é o que é, assim como Deus disse, eu sou o que sou, é o que é. Nós não vamos mudar. Mas quando chega no homem, aí a gente pode mudar. É a nossa chance. Então fala para a pessoa, a nossa chance é essa aí. Essa é a nossa chance. Nossa chance de mudar alguma coisa, tá? Quando chega nessa parte do homem.
E o homem vivo, né? Porque o homem que já morreu, acabou, tá? Não adianta. O homem que está vivo, que nós estamos aqui, ó, vivendo hoje, nessa data, é a nossa chance. Quem morreu, acabou a chance. Foi para algum lugar conforme o que fez, conforme a sua vida, acabou o tempo. Então, é o nosso tempo, a nossa chance, tá? Por isso que nós temos que agarrar ela muito firmemente mesmo. Quando chega ali nos homens, o que a gente tem? O que é que vai fechar a brecha? É a legalidade que nós temos que tirar da mão do inimigo. Porque se o inimigo atua, é porque ele tem legalidade, porque conforme isso daqui, ele não pode atuar se ele não tiver uma lei, uma legalidade que permite que ele atue. Ele não atua se ele não tiver essa legalidade, ele não pode. Simplesmente ele não pode fazer. Porque se ele pudesse, ele fazia o que ele queria também. Ele não faz o que ele quer. Ele só faz aquilo que está na legalidade de que ele possa fazer. Então, o que nós temos que tirar da nossa vida? A legalidade, que faz com que o inimigo continue atuando. Eu preciso tirar isso. E aí é que entra a nossa oração, mas daí não é uma oração de qualquer jeito. É uma oração que enxerga a legalidade e tira essa legalidade. Faz alguma coisa, que nem a gente faz um processo lá e leva lá para vencer, a gente tem que fazer, tem que usar uma estratégia de tirar essa legalidade do inimigo. Se você não fizer isso, você vai ficar lutando sem parar, porque a porta está aberta, porque a janela está aberta, porque a brecha está ali e não vai fechar. Então, vamos entender, e é o que eu acho que a gente devia fazer esse ano. Pega essa folhinha, pensa nela, saiba que só a partir do homem que você pode tirar a legalidade, e o homem é você. Aí você fala assim, mas e o meu avô? E o meu bisavô? Que já morreu e eles fizeram um monte de coisa que foi ruim. Mas você está vivo, não está? Qual é o seu nome? Você não é filho dele? Você não é neto dele? Você não está no seu corpo, tá? Porque você é filho dele. A genética está aí, não tem como afastar, não tem como tirar, ela está em você. Então você pode usar essa lei, que é uma lei, a genética é uma lei também. É uma lei, você não escolhe, você nasce, herda de alguém, do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, da sua bisavó, da sua tataravó, você herda a genética, não tem como tirar, você herdou. Então, ó, então, o que dá legalidade? Vai vendo aí a folhinha aí, ó. Hereditária, né? A hereditariedade, você tem, queira ou não queira. Você parece com o Sidney, você parece com o seu avô, queira ou não queira, tá? Queira ou não queira. E você parece fisicamente, emocionalmente, no comportamento, nas emoções, nas doenças, queira ou não queira. Isso é triste, né? Eu acho ruim. Queira ou não queira. Eu gostaria de dizer assim, não, Jesus te libertou, você está livre totalmente, isso não está mais te atingindo. Tá bom, vamos ver se vai ser assim, né? Depende, se você tiver mesmo a imagem e semelhança ali com Jesus, pode ser que não te atinja, mas se não vai te atingir, porque você herdou. A doença hereditária você herdou. Você herdou um montão de coisa do seu pai, do seu avô, dos seus bisavós e lá para trás, você herdou. Então você tem que entender, eu não estou falando que você tem que banir ou que isso tem que... Você tem que entender, só entender. Se você entender, você vai rezar por isso. Você vai falar assim, ó, eu pareço, isso daqui está parecendo com coisa do meu avô, mas eu coloco diante de quem? Do Onipotente. E falo assim, Senhor, Onipotente, Deus eterno que conhece todas as coisas, muda, Senhor. Senhor, tem essa genética aqui, Senhor, mas eu te peço, humildemente, muda, Senhor.
Troca, Senhor, esse gen. Ele pode, eu não posso, eu não consigo, mas ele pode, porque ele tem o domínio. E aí eu falo, Senhor, troca, Senhor. Troca essa genética que não está boa, Senhor. Está levando para a destruição, está levando para o vício, está levando para o mau comportamento, está destruindo essa pessoa, Senhor, está me destruindo, Senhor. Troca essa hereditariedade, troca essa genética. Estão entendendo que a oração é diferente? É uma oração esclarecida, é uma oração que sabe o que está pedindo. Não está pedindo aleatoriamente. Senhor, liberta do vício. Mas você tem que detectar, ele é hereditário, que a maioria é. Então, troca essa genética, Senhor, age nessa genética. Estão entendendo? Você concentra a tua oração. Por isso que eu fiz a folhinha, tá? Porque essa folhinha você pode pegar para rezar. Põe aí na frente, ó, e vai rezando. Aí tem a segunda, adoração a demônios. Claro que se a pessoa se envolveu com demônios, ela vai ter que tirar o demônio antes de fechar a porta. Tá? Vai ter que tirar de lá. E não acho que isso é simples não, tá? De tudo que eu já experimentei de atender as pessoas nesses 30 anos aí, não é fácil não, tá? Se meteu com o demônio, vai ter que lutar. Vai porque ele é mentiroso, sorrateiro, enganador, e ele vai ficar escondido atrás da porta, vai ficar escondido debaixo da cama, vai ficar escondido. Então, família que se meteu com o demônio, vai ter que rezar mais e rezar firme libertação e renúncia para tirar todo demônio escondido na família. Porque ele fica na casa escondido. Ele é mentiroso, sorrateiro, fica disfarçado, tá? Então, quem se meteu com o Satanás, família que se meteu com o Satanás, que é o caso da minha também, tem que pegar firme nessa parte de oração de libertação e de renúncia, tá? Terceiro, que eu já tinha falado, a inveja, a cobiça e a avareza, tá? Então, o que é a inveja, a cobiça e a avareza? Não mais que demônios mundanos. São demônios mundanos, né? Os demônios de feitiços, de invocamentos, eles são demônios mais fortes, né? Porque são demônios que você precisa fazer pacto, que você precisa fazer acordo, então eles são mais fortes. Demônios do mundo, mundano, inveja, avareza e cobiça. Está em todo lugar, o tempo inteiro. Esses acho que são os que ficam voando por aí o tempo inteiro pelo mundo, porque é o que mais tem é inveja, avareza e cobiça. Tá? É o que manda no mundo. Por que as pessoas roubam? Por cobiça, por inveja. Por que as pessoas matam? Por cobiça, por inveja, por avareza. É sempre a mesma coisa. Então são os demônios mundanos. Esses também a gente tem que renunciar, por quê? Porque é o mundo. Tá? São demônios do mundo. Assim que eu entendo. Aí tem, dessa parte para cá, essas três últimas coisas aqui, são algumas brechas, portas que se abrem, que a gente precisa talvez começar a enxergar. Então tá lá, seguir modismos malignos. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o modismo. Porque muitos modismos é o diabo que cria para a gente seguir. E o diabo que não é bobo, que é inteligente, ele usa isso para criar um jeito dele entrar. Outro dia, o meu filho falou assim, o João Gabriel, ele falou assim, eu fui num bar, ele falou, olha só, chegou lá nesse bar, é um bar ali na Zona 5, foi lá com os amigos, que tinha karaokê, e ele falou assim, aí olha, ele falou, olha que coisa, ele detectou ali. Ele falou assim, ali naquele bar, tinha uma mulher vestida de uma roupa branca, toda rodada, parecia uma baiana, e ela dançava bem no meio
rodando e passando em todas as pessoas. E ela ia passando em cada um daqueles jovens que estavam ali, rodando. Ele falou assim, eu tenho certeza que aquele negócio aí é do mal. E ainda, aquele bar, um bar que a turma vai, né? E aí tinha uma música que tocava, e era uma música esquisita. Ele falou assim, era uma língua estranha. Ele percebeu. Ele falou, não era uma música, nem uma língua conhecida, era uma língua estranha. E tocava aquela música de vez em quando, não era o tempo inteiro. De vez em quando, entre uma e outra música, tocava aquela música esquisita. Aí meu amigo foi lá, ele contando, meu amigo foi lá e perguntou, que música é essa? Aí a pessoa dona lá do bar falou assim, é uma música diferente que a gente toca de vez em quando. Está entendendo? Eles vão usando, o diabo vai usando para entrar na vida das pessoas. Assim ele vai entrando com o modismo, ele vai entrando com as coisas que ele cria, que ele vê, e ele vai entrando na vida das pessoas. E vai contaminando e vai sujando a casa. Eu garanto que a maioria não percebeu isso que ele falou para mim. Ele percebeu porque até ele aprende um pouco dessas coisas, né, em casa e no grupo. Por isso, senão não percebe o que está acontecendo, tá? Então eles são sorrateiros, o diabo é sorrateiro, ele é articulador, ele vai contaminando a mente das pessoas. Para quê? Para dominar. Tá? Então os modismos, a gente tem que ficar atento, para renunciar às coisas. Você vai num lugar, você vai no outro, você vai percebendo. E aí você vai rezando, porque o que nós vamos fazer nessa altura? Né? Se uma pessoa ela é dona daquele lugar, ela faz o que ela quer, né? O negócio é dela, ela põe a música que ela quer, ela faz o que ela quer. Se eu percebo, eu tenho que rezar, eu percebi. E assim, gente, em todo lugar, tá? Todo lugar. Por último, aqui, que também é bem ligado, são objetos e lugares amaldiçoados. Tá? Então, sabemos que o diabo é sorrateiro, ele entra e tem lugares que ficam amaldiçoados. E tem objetos também que são amaldiçoados. Por isso que, às vezes, a pessoa fala, mas será que eu me desfaço desse objeto? Eu falo assim, eu acho que sim, né? Porque se ele é amaldiçoado, por que você vai ficar com ele? Dentro da sua casa. Se isso é uma coisa que deixa o demônio ficar escondido, por que você vai ficar? Acontece que tem gente que joga água benta. E fala, está tudo resolvido. Tem gente que fala assim, não, joga água benta, está tudo resolvido. Depende do grau, né, do negócio. Se for esses demoninhos fraquinhos, pode até ser. Mas se for uma coisa mais forte, não vai resolver. Vocês estão entendendo? O nosso local, né, a lei de Deus, ela é aqui embaixo, gente. Nós estamos aqui fazendo ação no mundo, vivendo no mundo, e a nossa atuação, a gente tem que entender muito bem a nossa atuação. Qual é? Né? Para a gente não sair acreditando que é mágica, que Deus é mágico. Que eu pus o pé naquele lugar, o lugar está santo. Pensar que há uma hierarquia, que há um poder, que há uma atuação concedida por Deus. E aí eu tenho que transformar isso daqui diante de Deus, para isso não ser desse jeito. Para minha casa não ser assim. Para minha família não sofrer isso. Eu tenho que ser essa pessoa que é aquele que vai lá diante de Deus, onipotente, que conhece isso, e vai clamar para que isso seja mudado. Para que daí o anjo, aí Deus vai dar ordem para o anjo, quando teve a destruição de Sodoma e de Gomorra, como é que foi a história? Deus falou assim, eu vou esconder do meu servo Abraão, que eu vou destruir eles. Ele conhecia Abraão. Então nós somos aqueles que o Senhor conhece. Aí ele falou, eu vou esconder dele, que eu vou acabar com a cidade. Aí ele manda o anjo vai lá e fala assim, que vim para destruir a cidade. E aí Abraão pede assim, mas Senhor, tem piedade, tem misericórdia, vamos ver se a gente acha um tanto de gente aqui que dá para salvar.
Aí ele começa a conversar com o anjo e falar, né? Não, Senhor, não dê, vamos ver se tem, quanto que é? Começa com 50, não sei quanto começa mais. Vai diminuindo, não acha ninguém. Mas o anjo foi lá. E o anjo foi lá para salvar quem? Quem que ele salvou da cidade? A família de Abraão. Foi lá, salvou o irmão dele. Entenderam? Mandou o anjo, não teve jeito com a cidade, mas salvou. Ele fez aquela intercessão lá, pediu. Não teve jeito, destruição estava certa. Aí o que ele fala pro o irmão de Abraão lá, Ló, né? Fala para Ló e sua família. Entenderam a família? Fala para Ló e sua família, cai fora daqui porque essa cidade vai acabar. Ló sai, a mulher de Ló ficou com dó de sair e virou extradição. Ela pereceu. Entende como é sério? Como é sério as leis de Deus? São sérias. Temos que começar a levar a sério, parar com essa criancice, porque para mim é coisa de criança. Ah, não, o Senhor vai ouvir, não vai acontecer. Coisa de criança que faz isso, finge, né? Criança fala, não vai. Criança é inocente, bobinha. Vamos parar com a criancice, tá? Nós já crescemos, né? Vamos levar a sério e vamos levar a sério cada uma das coisas que o Senhor nos mostrar. E vamos lá diante de Deus, Senhor, muda. Senhor, eu estou aqui, ó, legalidade, eu estou aqui, ó, na terra. Então, Senhor, eu estou querendo que mude essa situação. Estou pedindo a mudança. Estão entendendo? Começa assim. Vamos começar assim. Eu estou vendo a minha hereditariedade, estou falando, Senhor, não está bom não. Isso daí eu não quero que continue na minha vida e na minha família. Eu quero que seja tirado. Esse gene precisa ser mudado, essa genética precisa ser alterada. Só o Senhor é capaz de mudar.